Boa noite a todos, meus irmãos. Sejamos todos muito bem-vindos a essa casa de oração. Mesmo em outubro, mas numa noite fria, ventosa, nós estamos na terra do vento. E digo para vocês, que eu já passei um tempo sem morar aqui, quando a gente não tem esse vento, a gente sente uma falta, e parece que falta alguma coisa na vida da gente. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre ondas e percepções, porque nós não podemos esquecer que na doutrina espírita nós temos o tríplice aspecto. O que é isso? A doutrina espírita, ela tem o aspecto religioso, filosófico e científico. Se apoia nesse tripé. Confesso para vocês que eu não sou desta área, né, de ondas, percepções, física. Eu me lembro de uma aula que eu tive no pré-vestibular, faz tempo, sobre física ondulatória, que eu dizia, meu Deus, esse professor que eu adorava, era o Sérgio Grando, ele fala grego, eu não entendo nada. Para mim eu era muito imatura, né? Não sabia que depois isso ia somar no conhecimento, inclusive da doutrina espírita. Todos nós emitimos ondas, todos nós temos percepções. E isso não é uma coisa, fenômeno. Isso é uma coisa cotidiana no nosso dia a dia. Vai depender dos nossos pensamentos. E essas ondas que nós emitimos, ela dá percepção para nós e para as pessoas daquilo que nós emitimos. Tem pessoas que a gente, se pudesse, ficava perto, dá vontade de ficar próximo, dá vontade de ouvir, dá vontade de estar no mesmo ambiente, nos atrai. E tem pessoas, inclusive nós também somos assim, que repele, que a gente não sabe nem porquê, mas a gente não consegue ficar muito perto, a gente não consegue conviver, é como se não trouxesse para nós um bem-estar. Por isso que lá na agenda mínima cristã, que nós estudamos anos aqui nessa casa também, tinha uma questão que dizia se nós somos uma presença boa, benéfica na vida das pessoas. Então as ondas que nós emitimos, a vibração que nós estamos, nos faz, através da qualidade dos nossos pensamentos, ser ou não uma presença benéfica na vida dos outros. Mas vamos lá, tive que estudar porque eu sou da área de letras, venho para essa área, aí eu dei umas viajadas, mas daí já voltei ao normal. Desde o último quartel do século XIX, a Terra converteu-se num reino de ondas e raios, correntes e vibrações. A eletricidade e o magnetismo, o movimento e a atração palpitam em tudo. O veículo carnal é um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Nosso propósito é fazer uma correlação entre a ciência natural, que estuda o magnetismo, e a eletricidade, e a ciência espírita, que estudam a mediunidade. Quando a gente faz essa junção, fica mais claro para nós também, até baseado na leitura que o Jefferson fez aqui, os fenômenos mediúnicos. Como isso acontece? Por quê? Qual é a vibração que a gente tem que estar? Certo? Então, como nós vamos abordar esse tríplice aspecto? Nós vamos vibração, que é o ponto de partida. O que nos dá a melhor ideia do que seja a vibração é ver o funcionamento de um pêndulo com o seu vai e vem. Ia trazer, esqueci, tá? Esse movimento de vai e vem, ele tem uma vibração.
um movimento simples. E o pêndulo vai fazendo e a gente distingue esse movimento do repouso, ele parado, ou equilíbrio vertical. Pontos máximos que ele atinge ao movimentar, porque ele faz isso, certo? Período é o tempo de uma oscilação medida em segundos. Frequência é o número de oscilações executadas durante um segundo. Quanto maior a frequência, mais alta ela é. Quanto menor, mais baixa ela é. E assim somos nós. Se nós estamos numa boa frequência ou se nós estamos numa baixa frequência. E assim se dão também os mundos espirituais. A Terra tem uma frequência, os mundos espirituais têm vibrações e frequências diferentes, dependendo o grau evolutivo. Amplitude, comprimento, cristã. Pode botar. O comprimento, tempo, baixa amplitude, alta amplitude. Não é cristã, é crista. O ponto mais alto de uma onda é a sua crista, que nós chamamos. Como não existe nada de imóvel, também a oscilação, frequência ou vibração, caminha de um lado para o outro. A essa vibração que caminha, nós chamamos de onda. Amplitude, isto é, a força da onda, ou a amplitude da oscilação, medida pela distância maior ou menor de subida, descida numa linha média, como nós estamos vendo aqui. Comprimento da onda é a distância que existe entre duas oscilações, ou seja, aqui o comprimento da onda, a distância entre elas. Depois, crista é o ponto máximo de uma oscilação. Antes, vocês que são, tem uns mais novinhos aqui, outros que são jovens há mais tempo, como eu, tinha uma expressão até de gíria que a gente dizia, olha, isso está na crista da onda. O que é que significava? Estava em alta. Depois a gente entende quando a gente estuda. Vamos lá. Ondas eletromagnéticas. Aqui nós temos um exemplo de uma onda eletromagnética, um campo elétrico, um campo magnético, onde uma partícula que se desloca com movimento oscilatório acontece, porém, que ao deslocar-se provoca um campo magnético. Então, nós estamos estudando ondas, nós estamos estudando magnetismo, campo magnético, campo elétrico. Quando a gente olha à primeira vista, parece difícil, mas depois a gente vai lendo, estudando, percebendo, raciocinando e entendendo. A radiação de ondas consiste em variações rápidas de intensidade e do sentido dos campos. Essas vibrações são tão rápidas que uma crista de onda, ou seja, o ponto onde é o campo elétrico ou magnético, tem máxima intensidade e desloca-se num segundo a 300 mil quilômetros. Então veja a velocidade que tudo isso acontece. É muito maior, né? Como dizia Shakespeare, as coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode imaginar. Porque a gente presta atenção em algumas coisas e outras a gente só vai se dar conta quando a gente se dedica, se debruça um pouquinho. Para atravessar a matéria, a velocidade é menor. No vidro é de cerca de 200 mil quilômetros hora. Quero que falasse alguma coisa para mim. Desculpa, ouvi sem querer. Vamos lá. Tipos de onda.
Ondas longas superiores a 600 metros de comprimento caminham ao longo da superfície terrestre e têm pequeno alcance. Então, são superiores, longas, mas têm um alcance pequeno. Ondas médias variam entre 150 e 600 metros, caminham em parte ao longo da superfície, mas também se projetam para as camadas superiores da atmosfera. Têm alcance um pouco maior que as anteriores. Ondas curtas variam de 10 a 150 metros, rumam todas para a atmosfera superior e são captadas no ricochete, né? Tem um alcance muito maior. Então, dependendo do tipo de onda, a sua amplitude, o seu alcance, a sua direção é diferente. Ondas ultracurtas. Eu boto escuro, depois eu mesmo não enxergo, tá, gente? É só para alegrar um pouquinho. Todas as que forem menores do que 10 metros. Muito maior alcance e força, ecoando nas camadas superiores da Terra. Então, veja, quanto menor, mais alcance. Esse é um raciocínio básico, mas que a gente tem que ter ideia quando nós queremos estudar doutrina espírita, magnetismo, mediunidade. Por isso que nós estamos tendo esta conversa sobre isso hoje. Ondas e percepção na ótica espírita. Definição de André Luiz. A falta de terminologia mais clara, diremos que uma onda é determinada forma de ressurreição, ou seja, de ressurgir de energia por intermédio do elemento particular que a veicula ou estabelece. Então, em outras palavras, esta definição de onda significa que é determinada pela forma como ela ressurge de energia por intermédio do elemento particular que ela veicula. Que elemento é esse? Pode ser um elemento humano, um elemento espiritual, através das ondas de pensamento, que todos nós temos, 50 bilhões de dias, ou a gente pensa, né? Tem uns que são mais acelerados, pensam mais ainda, certo? Então vamos lá. O cérebro emite vibração ou frequência de alta ou baixa, de acordo com o teor dos pensamentos mais constantes. Aí vem a nossa grande sacada, o nosso raciocínio. Alta ou baixa frequência, de acordo com a qualidade dos nossos pensamentos. Eu quero saber se eu estou vibrando em alta ou em baixa potência. É só eu analisar o que é que eu estou pensando. Pensamentos produtivos, elevados, ou pensamentos negativos de baixa frequência. O amor, por exemplo, ele vibra sempre em alta frequência. E tudo que dele surge. A solidariedade, o perdão, a amizade, a compreensão, o tipo de caráter, as nossas atitudes, a qualidade do que nós pensamos. Então, é uma vibração sempre alta. Aqui não é nada. Ondas amortecidas. Em física, diz das ondas que atingem e deixam rapidamente o valor máximo da amplitude, não se firmando em determinado lugar, em determinado setor vibratório. Então, elas são amortecidas, elas deixam ali a sua energia e se esvaem. Certo? No homem, são as produzidas por cérebros não acostumados à elevação espiritual, mas que em momentos de aflição
proferem preces fervorosas, não conseguem sustentar-se em alto nível. Geralmente falam que suas preces não são atendidas. E aí a resposta para muitas coisas que nós nos questionamos. Nós não estamos acostumados a uma vibração alta, a rezar, a se comunicar com além, com o alto, com os espíritos, com Deus, a usar a nossa energia de maneira alta. Aí quando nós estamos apurados, todos nós nos lembramos rapidíssimo de orar, de pedir a Deus, e a gente acha que está vibrando bem. Não somos acostumados, logo as nossas vibrações, elas só chegam até ali. Mas se Deus é justo, Ele não vai nos atender nunca? Deus é justo, perfeito e bom. Vai sim. De acordo com o quê? Com o nosso merecimento, com o nosso esforço para mudar, com a nossa vontade interior imensa para que algo cesse ou para que algo melhore. Então, esse é o raciocínio que a gente chama aqui na doutrina espírita de fé raciocinada. Vamos lá. Devemos manter a nossa mente em ondas curtas. Eu já li isso aqui, né? Já. Em ondas curtas, para termos pensamentos fortes e elevados e gerarmos uma maior frequência vibratória. Lembra dali dos conceitos de onda? Quanto menor, maior alcance? Então, uma onda curta com uma frequência vibratória alta. Isso, gente, isso é treino. É todos os dias nós termos o hábito de que mesmo? De rezar, de agradecer, de pedir quando for o caso. Mas tem que ser hábito, porque padrão também é hábito. Se eu me acostumo a pensar o bem, eu vou permanecendo nesses pensamentos. Se eu me acostumo a pensar o mal, eu também vou vibrando nesse pensamento. Ontem, por exemplo, aconteceu aquela tristeza, né? Aquela barbárie no Rio de Janeiro. A gente não tem que entrar naquela onda de sofrimento e se contaminar. A gente tem que vibrar e orar para aqueles irmãos que estão passando por aquela prova terrível, possam ser, através das equipes espirituais, das intuições divinas, nos homens que estão lá atuando, protegidos, amparados, dentro do seu merecimento. Então, é essa atitude que nós temos que ter, não de desespero, mas sim de que mesmo? De ajuda, de acolhimento, de fazer parte de um socorro espiritual vibratório que nós somos capazes. Na prece, Jesus pede para nos reconciliarmos com o adversário. Por quê? A eficácia está na eliminação do fator de sintonia. Quando alguém nos faz um mal ou algo que nos magoa, nos machuca, aquilo fica na nossa cabeça, né? A gente até quer esquecer, mas aquilo fica ali, na nossa cabeça. Então nós ficamos ligados, espiritualmente, magneticamente falando, porque nós estamos naquele nível de pensamento do nosso agressor e nosso, porque ficamos com o pensamento o tempo todo ligado. Quando Jesus pede para nós perdoarmos, nos reconciliarmos com os nossos adversários, é justamente para desligar essa chave que nos une, nos mantém numa frequência baixa de vingança, de vibração, enfim, e para conseguirmos, através da eliminação desse fator, uma sintonia melhor
com o alto. Aí olha como é treino, porque quando alguém nos magoa, eu não sei vocês, eu não sou boa assim ainda. Eu fico ali, né? Calma, respira, porque agora quando a gente é espírita, a gente tem vergonha. Então a gente diz, meu Deus, eu não quero pensar isso. Meu Deus, eu não vou dizer nada. Meu Deus, e aquilo fica na nossa cabeça. Então, nessa hora nós temos o antídoto da prece que faz a nossa onda melhorar, ter amplitude, faz a nossa vibração ficar boa. Tem horas que a gente está tão magoado e tão irritado que a prece sai toda errada. Meu Deus, me perdi no meio do Pai Nosso. Acontece. Não consigo o Pai Nosso, então eu vou ter minha conversa com Deus. Olha, eu sei que eu estou magoada, irritada, com raiva, mas me ajuda, meu Deus, para que eu possa ir limpando esses sentimentos de dentro de mim e perdoando à medida do possível, que eu possa tirar essas ideias de vingança, sabe Deus do que, da minha cabeça. Então, o nosso grande antídoto. Definição de percepção. Percepção em psicologia é a função por meio do qual o espírito forma uma representação de objetos exteriores. Ou seja, eu tenho a percepção que ali tem uma flor e que aquela flor pode ter uma textura macia. Tenho a percepção visual que ela é roxa e assim por diante. No espectro eletromagnético, se fosse montado, nós teríamos o comprimento de ondas em metros, raios gama, raios X, raio ultravioleta, raios infravermelhos, radar, ondas de rádio, as ondas curtas, que é a famosa M e FM, televisão, circuitos de corrente da antena e o espectro visível, aquele que nós conseguimos perceber. Violeta, azul, verde, amarelo, alaranjado, vermelho, certo? Num comprimento de onda em milimicrons. Milímetros. Milimucros. Oh, acentinho danado, hein? Continuando, o espectro eletromagnético mostrando a faixa limitada de comprimento de onda para os quais os olhos são sensíveis. Essa faixa ampliada na parte inferior da figura ocupa cerca de 1,70 do espectro. Então, para que nós percebamos essas questões visuais, ela é milimétrica. Continuando. Tipos de percepção. A percepção tátil, auditiva, visual, no tempo, no espaço e figuras ambíguas. Então, nós vamos ter todos esses tipos de percepção, que tem a ver com o espaço onde elas se encontram, né, onde elas estão circunscritas, e figuras que nos fazem ter percepções erradas, avaliações erradas, ou de mais de uma interpretação. Percepção extrasensorial é um termo criado por Heine para designar percepção de um objeto independente dos órgãos do sentido. Então, ela é extrasensorial porque ela está além dos sentidos que nós acabamos de ver. Ela está além disso. Percepção mediúnica. Visão, audição e comunicação com um mundo que não é percebido pelas vias sensoriais do encarnado. Como assim? Eu percebo esse mundo, eu tenho uma comunicação, mas não usando necessariamente
esses tipos de percepção. São percepções diferentes. A visão necessariamente não vai acontecer em olho nu, mas naquela visão intuitiva que é dentro da nossa cabeça. E como se a gente visse e tivesse um terceiro olho aqui, não por esses. Quando nós temos, por exemplo, audição mediúnica, não é que alguém encarnado vai falar conosco e nós vamos ouvir por aqui. Essa voz é como fosse também dentro da nossa cabeça, no nosso campo, na nossa sede do espírito. Essas são as diferenças que nós vamos percebendo e entendendo ao estudar a doutrina espírita. A olfativa nós também temos, a tátil, de certa forma também, porque nós vamos tocar às vezes num objeto ou num móvel, nós vamos sentir essa percepção, essa energia, mas não porque a nossa mão tocou, mas porque o nosso campo de força, os nossos campos de força absorveram também, ou sentiram, ou se depararam com aquele tipo de energia que ali reside. Ondas e percepções ambíguas. Isso serve para nós raciocinarmos que nem tudo que nós vemos e interpretamos é aquilo que nós acreditamos. Porque às vezes nós temos interpretações de situações, de leitura de pessoas erradas, porque nós temos percepções ambíguas. Nessa primeira figura, você vê vasos ou faces? Trai o nosso cérebro, trai a nossa percepção. Velha ou moça? Você vê um pato ou um coelho? Dá mais de uma interpretação. Essa aqui é um cubo, uma escada ou é uma caixa? Essa eu fiquei batendo cabeça, tá? Mas dá para fazer mais de uma interpretação. Então nós temos essas percepções ambíguas e por isso podemos nos enganar. Transe e mediunidade. Transe é um estado de baixa tensão psíquica com estreitamento do campo da consciência e dissociação. Ou seja, esse transe que nós usamos na mediunidade, que nós falamos, ele faz com que a nossa tensão psíquica, a nossa psique, né, ela tenha um estreitamento do campo dessa consciência e uma dissociação. O que é uma dissociação? É não estar nesta consciência, é estar além dela. Dissociar, quando eu tenho um problema, a neurolinguística ensina isso. Eu tenho um problema, algo que eu não sei como resolver, como entender a situação. O que eu faço? Eu me dissocio. Por exemplo, eu estou com um problema familiar para resolver, eu não enxergo solução. Eu vou fazer o exercício de subir uma montanha e olhar lá de cima a situação do meu problema para tentar perceber o maior número de aspectos, de possibilidades e, quem sabe, chegar a uma solução. Ou eu estou muito nervoso, muito irritado, eu vou me dissociar. Eu vou fechar a minha mente e vou me imaginar aqui dentro, o meu lugar de refúgio. Pode ser o mar, uma montanha, uma floresta, dentro do meu quarto, onde eu me sinto seguro, mas eu vou sair daquela irritação. Vou imaginar uma praia, um sol, o barulho das gaivotas, vou sentir a areia, vou sentir o calor do sol e assim nós vamos aprendendo a lidar também com as nossas dificuldades.
Transe mediúnico considera-se, em geral, autossugerido, uma forma de auto-hipnose, ou seja, eu vou dando limite para o meu consciente, o aqui e agora, e eu vou sugerindo, eu vou me ligando, eu vou vibrando para conseguir sintonia, vibração nas ondas espirituais dos amigos benfeitores, e aí sim eu ser o veículo de transmissão de recados, de orientações do plano de luz para cá. Mas se eu não vibro bem, mediunidade todos temos, eu também posso vibrar baixo e atrair não esse tipo de espírito que está aqui, mas o que está em sofrimento. Qual é o tipo de assessoria que nós queremos? Os nossos pensamentos, as nossas vibrações é que decidem. Mediunidade. Mediunidade é uma sintonia e filtragem. Mediunidade é sintonia e filtragem. Toda percepção mental. Por exemplo, surdos e cegos na experiência física, convenientemente educados, podem ouvir ou ver através de recursos diferentes daqueles que são vulgarmente utilizados. Eles podem ouvir aonde? Aqui dentro. Eles podem ver aonde? Nesse olhar dentro da mente. Então, é para explicar a diferença, que não é o real, o aqui e agora, né? É uma percepção, é uma capacidade diferente. Todos nós somos médiuns. E o grau de mediunidade vai variar de acordo com a necessidade evolutiva do ser. Quanto mais ostensiva a mediunidade, maior devedor é esse espírito. Porque ele vai precisar de todas essas modalidades mediúnicas para fazer o bem no limite das suas forças. E assim, quiçá, poder evoluir. Ondas e percepções, interferências no pensamento. Tem a interferência construtiva e a interferência destrutiva. As interferências construtivas podem ser interpretadas como os conselhos e instruções dos benfeitores espirituais. Às vezes nós estamos querendo tomar determinadas atitudes, e aí é como se nós escutássemos dentro da nossa cabeça: não faz isso, isso não vai ser bom. Quem sabe tu faz de outro jeito. Isso é uma interferência positiva. Ou nós estamos já meio atucanados, né, perturbados pela nossa própria natureza, e aí nós temos uma interferência destrutiva. Isso mesmo, te vinga, diz todos os desaforos que tu quiseres. Tá pensando o quê? Mexe com o nosso ego, com o nosso orgulho. Isso é uma interferência negativa. Vamos lá que eu já estou em cima da hora. A sintonia com os espíritos superiores exige a permanência do pensamento em ondas curtas, ou seja, ondas de alta vibração, de alto alcance. Além disso, é necessário aumentar o teor das vibrações para captar-lhes a essência dos seus ensinamentos, ou seja, ondas curtas de alta amplitude para que eu consiga captar esses conselhos, essas orientações. O veículo que ajuda nós permanecermos nessas ondas curtas com uma boa amplitude, a prece, o pensamento positivo, nos recolher, meditar, orar. Então nós temos todas as ferramentas para alcançarmos esses bons conselhos. Vamos lá. Eu gostaria que, se vocês quiserem depois, podem pedir, eu trouxe até a cópia impressa para casa. Todos esses livros, eles têm sobre este tema
que nós conversamos. Mecanismos da mediunidade, deixa eu ver, técnicas de mediunidade e assim por diante. Livro dos Espíritos, Evangelho, todos esses livros, livros dos médiuns, vocês vão conseguir encontrar esse assunto. Por que eu trouxe esse assunto? Porque numa casa espírita sempre falamos em mediunidade. Alguns já estão do lado de cá, labutando nos trabalhos mediúnicos, outros estão do lado de cá, assistindo, se informando, não necessariamente querem desenvolver a mediunidade, mas nós precisamos entender. Porque saber, para a doutrina espírita, a fé tem que ser raciocinada. E para raciocinar, nós precisamos de conhecimento. Tá certo, meus irmãos? Boa noite, um excelente retorno para casa. Levem essas ondas, essa vibração para os seus lares, para acolher aqueles que lá estão, para ter uma boa noite de sono e que isso possa perdurar por muito tempo. Muito obrigada.